Fala, gestor, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito relevante para gestores de marketing, gestores comerciais, que é a qualificação do lead dentro do funil de vendas. Então, conversando direto aqui com gestores, é um grande gargalo que se tem em várias operações, que é como eu qualifico o meu lead depois que ele entra no funil de vendas, Renato. Sempre os meus comerciais de prospecção sempre reclamam que tem muito lead gerado e a gente não sabe qual lead é bom, tem muito lead que é descartado, que não funciona no processo. Então é uma grande dor, né? Às vezes a gente foca muita energia em leads que não são bons e tem um lead top ali no meio, né? Um lead diamante, a gente chama aqui na Gentil, e ele passa despercebido no processo, a gente acaba não dando tanta atenção para ele, ele vai para o fundo da fila e quando a gente vê, já esfriou, ele procura outra empresa. Então, tão importante quanto a gente acertar numa segmentação de anúncios para captar um lead bom, é a gente acertar a mão também no processo de qualificação desses leads dentro do processo. Tanto para identificar quem são os nossos leads diamante, dentro dessa nomenclatura que a gente trabalha na Gentil, tanto para nutrir esses leads, porque dependendo do produto, principalmente a gente que trabalha com B2B aqui e alto ticket, a venda não é feita imediatamente. Então a gente tem uma janela mais alta, às vezes, no período de compra, no tempo de maturação, né, de quebra de objeções, de todos esses gatilhos do marketing. E aí é preciso um trabalho bem feito no fluxo de nutrição, que é outro ponto importante nesse processo. Tá? Então hoje eu quero mostrar para vocês aqui um pouco do que é importante e um pouco de exemplos aqui dentro da própria Gentil. Tá bom? Vem comigo. Essa etapa eu vou colocar antes da etapa 1, é a etapa 0, porque sem ela a gente não pode nem falar em qualificação, tá? Que é qualificar os leads na entrada do funil do inbound, tá? Então aqui eu estou falando de captações por atração, por anúncio no Google, por landing pages através de YouTube, LinkedIn, tá? Então os leads que estão sendo atraídos através de campanha de marketing. Os leads precisam entrar no funil nos fornecendo informações básicas para qualificá-los e para a gente entender o mínimo do cenário desse lead. Tá? Isso pensando no nosso time comercial. Então, eu vou usar um exemplo claro aqui de um cliente nosso do agronegócio, onde o processo comercial dele trabalhava com nome, e-mail e telefone. E aí você consegue visualizar que esses leads chegavam totalmente no escuro para a equipe comercial. E o volume de leads de entrantes pelo inbound era grande. Então existia um gargalo. Quando a gente entrou no processo, nós incluímos algumas informações. Primeiro, intuito do contato. Né? Então a gente precisa saber qual produto esse cliente quer. É pinus ou é eucalipto? Já dá um pouco mais de luz no processo. Depois, de qual estado esse cliente quer fazer um orçamento? Né? Então já dá mais luz. A gente já sabe qual produto ele quer e qual estado ele está falando. Tá? E tudo isso aqui é múltipla escolha. Então facilita para o cliente preencher esse formulário. Depois, a pergunta principal: qual a quantidade de mudas esse cliente está buscando? Então ele quer até 10 mil mudas, até 50 mil mudas ou acima de 50 mil mudas. Tá? Isso aqui talvez não apareça no vídeo, mas são os campos de múltipla escolha aqui de preenchimento da caixinha. Então, essa última pergunta, ela nos qualifica para o porte do lead. Então tem estados que têm mais potencial de compra. Tem compras acima de 50 mil mudas são os leads diamante. Então, se é um estado, São Paulo, por exemplo, acima de 50 mil mudas, é um lead diamante. Se é um lead da Bahia de até 10 mil mudas, já é um lead que não é prioridade para o time comercial. Tá? E isso, totalmente automatizado, assim que o lead entra, já vai para o representante comercial do estado do produto específico. Tá? Então, assim, você consegue, a partir disso, já projetar isso para o seu negócio. Perguntas-chave. O importante é não colocar perguntas demais, porque senão você inviabiliza o contato nesse primeiro momento. Então, são só perguntas essenciais, e a gente assessora para isso, para depois mais perguntas no decorrer do contato comercial. Bom, o primeiro passo é você trabalhar um CRM com etapas bem definidas, funis de vendas bem definidos. Então, aqui eu estou no exemplo de funil pré-vendas, e trazer todos os leads gerados para dentro desse CRM, para você computar dados. Tá? Dados são o nosso novo petróleo, então a gente precisa analisar esses dados, isso é muito importante. Tá? Isso facilita o processo
também de automação. Então, tanto a prospecção outbound ativa, né, do seu comercial entrando em contato por LinkedIn, ligação, tem que ser gerado para este funil e você consegue atribuir o comercial responsável. Tanto as entradas de inbound, de Google, de LinkedIn, de anúncios em qualquer plataforma, podem ser automatizadas para o seu funil de vendas no CRM. Tá? E aí você tem informações de empresa, contato, valor, né? Você pode colocar vários triggers aqui para identificar melhor cada contato e observações. Segundo passo, você precisa ter uma plataforma de marketing, de inbound, e trabalhar um fluxo de automação de conteúdos para esse seu público que já está no processo comercial. Então, como eu disse anteriormente, muitas vezes o seu público ele tem um processo de tomada de decisão e de compra que não é do dia para a noite. Então, ele precisa maturar, ele já tem um contrato em vigência, ele vai precisar esperar um novo processo de concorrência, ele tem uma série de decisões a tomar, ele precisa avaliar com outros sócios, diretoria, precisa aprovar no departamento de compras. Então tem uma longa jornada. E se você não amarrar esse contato com informações, com lembrança, você perde ele para quem está mais avançado no processo de marketing. Então, além de você marcar presença em reuniões com materiais, apresentações e argumentos convincentes, você precisa ter, primeiro, um material que trabalhe muito forte os seus diferenciais, e quanto mais complexo o seu serviço, você precisa ter um conteúdo de nutrição que traga esses benefícios de maneira concisa para o seu público. Porque às vezes em uma reunião você não vai conseguir passar todas as informações, então você vai fornecê-las em cápsulas de conteúdos que ele pode absorver durante algum período. Tá? E os diferenciais também. Então, o fluxo de nutrição ele serve para você diluir, né, todos os seus diferenciais e a proposta do seu serviço, da sua empresa, e para que você consiga analisar o comportamento desse seu target. Então você consegue, a partir daí, identificar qual é o lead que está mais na frente dentro do processo de compra. E aí, para fechar o raciocínio, aqui eu entrei num lead específico, eu não vou expor o nome dele, né? Obviamente por conta de LGPD e de privacidade, mas olha que interessante, você consegue ver quando o lead abriu, como é que está o fluxo de interação dele em relação aos materiais que você está enviando dentro do processo de negociação que você está com ele. Então você tem aqui, ó, poxa, esse lead abriu esse e-mail aqui do Agro3 diversas vezes, tá? Durante um dia. Então, assim, mostra em diversos períodos do dia aqui. Me mostra que ele tem um alto potencial de conversão. Isso está acontecendo, essa automação, em paralelo às reuniões de negociação. Tá? Então, é um material. Eu vou abrir aqui, tá? Um exemplo do e-mail. Olha lá. Aprenda como economizar custos e obter resultados excepcionais em marketing sem um departamento interno. É um e-mail de diferencial do processo outsourcing da empresa. Então, vai agregando muito valor e vai te auxiliando a encaminhar o processo de venda. Tá? E aí, com esse processo de lead track, de lead scoring, você consegue categorizar qual lead está mais afiado no processo de fechamento. Você consegue elencar. Esse lead tem pontuação 10, ele está chegando no gol. Esse lead tem pontuação 8, porque ele interagiu menos, ele abriu menos, ele clicou menos. Você consegue acompanhar a partir de padrões de comportamento, né, com um processo de automação, você acompanha aonde o lead está para um potencial fechamento. Tá? Então isso é muito importante numa plataforma de marketing, uma plataforma integrada ao CRM. Tá? Nós utilizamos aqui na agência o RD, trabalhamos com outras também, tem o Lahar, tem o MailChimp, a gente trabalha com todas as plataformas, mas nós gostamos muito de trabalhar com RD. E te assessoramos a implementar esse processo junto com o time comercial e auxiliamos você a crescer o seu negócio dentro desse formato.